Baby, let's write a love song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's write a love song. Well, it'll go. Boa tarde, Pelotas! Estamos iniciando mais um programa UPACAF e a Comunidade. Esse mês é um mês cheio, né? Um mês de várias atividades. No dia 8 iniciou, né, a comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Eu vou citar o nome de algumas mulheres, algumas pelotenses e algumas que a gente conheceu aí no estado. Nós que estivemos numa agenda em Porto Alegre, depois estivemos em São Leopoldo, e a gente foi atendido por mulheres, né? Fomos atendidos por mulheres. Então, o nome delas a gente tem que citar, né, o nome dessas pessoas. E também nós temos que citar também outras atividades que teve, que também foi atendido por homens, gente, também, né, pessoas que são lideranças populares, né, lideranças populares. Chegamos na sexta-feira, nós tínhamos uma agenda aí com a secretária Arita, lá no centro administrativo do estado, lá na saúde, né, para tratar aí alguns assuntos importantes aí, né, mas segunda-feira, por ter acontecido fatos em Caxias, parece que tinha trabalhadores que estavam em regime de escravo praticamente. Isso foi notícia nacional, notícia estadual aí no jornal, e a secretária estava presente lá em Caxias. Aí a gente transferiu a nossa agenda para segunda-feira. E chovia muito em Porto Alegre. E aqui do meu lado está o Flávio Souza. Depois nós vamos conversar também com assuntos importantes, que é o transporte coletivo. Isso nós vamos falar. Mas eu quero primeiro relatar aí essas atividades e também falar um pouquinho da conferência que vai iniciou na sexta-feira, dia 10, e dia 11, né, todo dia, que é hoje, todo dia, uma programação cheia aí, né, com a presença do presidente nacional do Conselho da Saúde, que está presente aí nessas atividades aí. E só relatando a nossa agenda em Porto Alegre, o Conselho da Saúde, que estivemos presentes lá em Porto Alegre. Teria outras visitas, mas a chuva também atrapalhou muito. Aí, chovia muito em Porto Alegre. Parece que Pelotas, pelas informações, também choveu aqui. Mas lá bateu muita água, que atrapalhou muito aí nossa agenda para cumprir em Porto Alegre. Mas conseguimos cumprir, né? Faltou uma cidadezinha que a gente, na volta de Porto Alegre, que não deu para ir. Mas nós somos São Leopoldo, deu para a gente cumprir a agenda aí. E tudo com a ajuda daquelas lideranças populares do movimento comunitário, que a gente tem certa aproximação, nós temos uma aproximação grande, e eles agendam lá com algumas cidades lá, e a gente é bem recebido aí. Eu vou citar o nome dessa pessoa, que acho que foi uma pessoa que praticamente nos levou em todos os lugares. Pegou o próprio carro dela e nos levou nos locais que a gente tinha que ir. Isso é importante, a recepção que a gente teve na cidade de São Leopoldo. Agenda com a secretária, a secretária Arita, a Ana Costa. Quero cumprimentar elas, né, pelo dia também, né, Internacional das Mulheres, e elas que estão numa pasta importante e polêmica, que é a saúde. Cumprimos a agenda, né, acredito que vai ser resolvido a pauta, que a gente não vou citar, porque a pauta é bem extensa. Então, só para adiantar que a gente teve com ela, e que isso aí vai entrar numa discussão no plenário do Conselho depois. A gente vai dizer os assuntos que a gente tratou lá. Na própria segunda-feira, depois de cumprir, chovendo também, nós conseguimos aí, através do Valdemar, que faz parte da FEGAMEG, conseguimos lá que a Cissa, né, que é uma pessoa ligada ao movimento comunitário lá, ela trabalha na Secretaria de Assuntos das Mulheres,
E Flávio, tem um assunto importante e que funciona em São Leopoldo. No dia 8, nenhuma mulher paga o ônibus, e é uma pauta que depois nós vamos discutir, transporte coletivo. É lei, dia 8, mulher nenhuma pode andar de transporte coletivo sem pagar, coisa que poderia existir em todas as cidades. Essa data que é uma data de comemoração até para ela ir nas atividades, sempre tem algum evento aí, né, dentro de uma comunidade que tem que se locomover, né, e lá em São Leopoldo nenhuma mulher paga no dia 8, é lei, tá? E a Cissa que nos passou, que é de assuntos das mulheres, nós tivemos na secretaria dela lá, só faltou e não deu para nós conversar com o prefeito, porque ele estava em reunião, mas a gente teve acesso a tudo. E na área da saúde, que era mais importante para nós, nós estivemos visitando uma UPA lá em São Leopoldo, muito bem organizada, funciona como fosse um hospital, muito bem atendido, tá? As pessoas que estavam lá para ser atendido. A gente entrou, a gente viu como funcionava, tudo através da Cissa, que nos acompanhou, tá? Lá em São Leopoldo, e não deu para nós, porque já estava muito tarde, não deu para a gente visitar, foi o hospital que tem o Centenário, que é um hospital 100% SUS, é só para a população mais carente que depende do SUS. Um hospital Centenário, que é um hospital enorme de grande, Flávio. 100%. 100% SUS. Maravilha. Tá, o governo federal repassa um recurso e a prefeitura banca o resto dos recursos para atender a população gratuita. Não tem aquela de tu ter um plano de saúde ali e ser atendido naquele hospital. Aquele hospital é exclusivamente para atender a população de São Leopoldo e da região também, 100% SUS, né? Tu não paga nada, é bem atendido ali, com todo o amparo ali de raio-x, de outros, né, exames, tu sai já ali, né, tu faz todo lá no hospital 100% SUS. Existe governos que defendem a população, e acaba passando muitos anos, por quê? Porque a saúde é resolvida. Independente de sigla partidária. Se está fazendo um bom governo, o povo vai manter esse governo. Então, quer dizer, é uma realidade que Pelotas não tem. Aqui a saúde é péssima. É péssima. Então, foi essa agenda que nós cumprimos em São Leopoldo. Eu quero mandar um abraço para a Cissa, que nos atendeu. A Arlete, que é presidente do Conselho da Saúde. Na Arlete não, a Isabel. A Arlete é a secretária, que nos receberam muito bem também. Nós tivemos reunião. Claro que o Conselho não tem aquele pique que tem aqui em Pelotas, mas claro que precisa de mais apoio, precisa de mais conhecimento, mas são lideranças populares de associações que estão lá para defender a saúde lá em São Leopoldo. A gente vai manter mais um contato aí, vamos lá, porque nós queremos entrar dentro desse hospital aí, para saber como funciona aí, para trazer um exemplo aí para a nossa cidade, para que se crie aí também um hospital 100% SUS aí, que é para poder atender melhor aí a nossa população, que é péssimo atendimento muitas vezes aí. Por mais que se faz, não é 100% SUS em Pelotas. Mas era isso aí que eu tinha que tratar com vocês aí, vocês estão informados aí do que foi a nossa agenda lá em Porto Alegre. Ficamos do dia 3 até o dia 7, né, defendendo aí, tendo um conhecimento mais para trazer o conhecimento para a população saber e para próprios conselheiros, né, que estão no conselho saber que a gente teve não a passeio, nós tivemos a trabalho aí para ver como funciona aí, para tentar ver, né, se busquemos uma alternativa para que Pelotas melhore também.
Tá? Mas vamos entrar, eu acho que uma pauta importante, Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8, várias atividades teve aqui em Pelotas, e a Prefeitura nos CRAS também fizeram várias atividades, os movimentos populares também fizeram atividade, e a gente, a gente praticamente acompanhou as atividades que teve aí no Dia Internacional da Mulher. Mas estou aqui com o Flávio, que nós vamos trocar num assunto que é importante: transporte coletivo. O consórcio assumiu antes da pandemia, parecia que andava bem, né? Parecia que seria uma maravilha, o consórcio. Veio a pandemia, o consórcio recebeu dinheiro dos cofres públicos para continuar atendendo. O governo municipal repassou recurso para atender, para manter o atendimento. Agora virou uma baderna. Agora não cumpre horário. Uma certa hora os ônibus vão lotados, faz vários bairros ao mesmo tempo, e a população sofrendo. Mas tem matérias aí que o Flávio fez e nós vamos conversar sobre isso. Depois o Flávio diz a hora que ele quiser rodar a matéria. Sim. Mas boa tarde, Flávio. Boa tarde, senão vai ficar só eu falando, né, Flávio? Aí é ruim, né, a coisa, né? Boa tarde, Valgir. Boa tarde ao PACAF, aos telespectadores e também os internautas que assistem o programa da UPACAF através das redes sociais. Lamentavelmente, né, é um tema tão batido. A gente já participou de vários programas contigo, né, Valdir? Chamando a atenção dos problemas que o transporte coletivo oferece em Pelotas, e as atitudes não são tomadas. Eu acredito que está chegando um momento que nós temos que nos organizar. Nós que usamos ônibus, nós usuários. E aí nós temos algumas matérias que a gente fez, avançadas, que o Birinha vai passar para nós. E aí a gente pode dialogar em cima dessas imagens aí. Que pode ser, Valdir? Pode ser. Então com o Birinha na técnica, né? Isso, o Birinha estiver aí no ponto aí. Sou Flávio de Souza, estou aqui num ônibus que vai passar pelo Getúlio, vai passar pelo Pestano, vai passar pelo Eldorado. Detalhe, não tem cobrador de ônibus. O ônibus está lotado. Pessoal, como é que tá aí? Como é o nome da prefeita que é responsável? E detalhe, depois desse ônibus não tem mais outro. Não tem mais ônibus depois desse horário. O motorista é obrigado a cumprir horário. A internet não tem cobrador. Quer falar? Fala aí. Pessoal, quer falar? Aí, dona Paula. É que pobre não tem direito de lazer. Pobre não tem que ter ônibus para pobre final de semana. Só tem ônibus pro cara trabalhar de segunda a sexta. Aí chega final de semana, tu não pode sair de casa. É isso aí, meu. Ou se sai, o cara tem que voltar todo mundo assim, ó. Todo mundo tem que voltar assim, amontoado. Quem trabalha não tem direito de ir sentado, porque o ônibus está cheio. E o pior é que o cara trabalha 12 horas dentro de um hospital. E ainda paga pra voltar assim, ó. É verdade, é isso aí. Pode falar, pessoal. Aqui é TVC, TV Comunitária, Canal 14, que quer falar. A gente na parada. Pessoas ficando na parada de ônibus, abandonando. Beatriz Rosário, usuária de transporte coletivo. Estamos aqui na parada de ônibus para você entender o que está acontecendo. Beatriz, você está indignada por quê? Porque agora, nos dias de carnaval, vai ter ônibus, vai ser priorizado, né? Tem uma reunião com o secretário de transporte para melhorar, tá? Mas no sábado, no domingo e de noite a gente não tem ônibus. E durante o dia também é uma vergonha, os ônibus. Essa matéria você leu no jornal? Qual jornal? No Jornal Diário Popular. Então, o povo está reclamando, vai ter ônibus para o carnaval, mas para o fim de semana do trabalhador, ou mesmo para o dia de semana do trabalho, estão prejudicados, né? Esse é o consórcio de Pelotas. Que é uma vergonha.
Beatriz, de final de semana você fica sem ônibus praticamente. Sim, né? O ônibus é quase de 3 em 3 horas. O pobre que depende do ônibus não pode sair de casa. Como é que você faz para sair fim de semana? Tem que sair de Uber ou ficar em casa. Quanto custa uma Uber para vir até o centro? Às vezes é R$30 no domingo. À noite? Piorou. 30, 35. Até 50, eu ouvi falar. Sim, é uma vergonha. Então, estamos falando com a Beatriz Rosário, usuária do transporte coletivo. Ela não tem transporte coletivo, essa é a verdade. A indignação dela é que o Diário Popular hoje publicou. Vai ter ônibus para o carnaval, para ir ao carnaval. Talvez porque o ingresso custe R$26 lá embaixo. Então a prefeitura vai liberar ônibus. Mas para o trabalhador, para o estudante, não tem ônibus. E aí o pessoal padece nas paradas de ônibus. Achei vergonhosa a matéria do Diário Popular. Muito obrigado, Beatriz. Tu acha uma vergonha? Vergonhoso. Aí o secretário se manifesta, né, para fazer isso. Muito obrigado. Na parada de ônibus abandonada, por quê? Porque não tem ônibus. Essas empresas não respeitam. Eu acho que a prefeitura de Pelotas tem que criar vergonha na cara. Vocês sabem o nome da prefeita? Vamos lá, Então, prefeita Paula, aqui é Flávio de Souza, aqui é programa Repórter Cidadão. Tá aqui na rua, olha, as pessoas abandonadas na parada de ônibus. Isso aí, Flávio. Aí tá certo. Chega de desrespeito com o povo. Aqui tem trabalhador, tem gente que trabalhou o dia inteiro. Dia inteiro. Depois querem voto, né? Aqui, ó. Vai lá na vila pedir voto, vai. Vamos lá na vila. Depois querem voto, depois querem voto. Quer falar? Pode falar. Pessoal, vamos falar, a hora é essa. Esse é o jeito que o povo é carregado aqui em Pelotas. As empresas ganhando muito dinheiro. Aos domingos, aos feriados, os trabalhadores vão para casa, depois de esperar horas de ônibus, vão para casa assim, ó, numa lata de sardinha. Tá aí, né, Flávio? A matéria aí que o Flávio fez aí, né? Dentro do transporte coletivo, né? Realmente a situação é precário na nossa cidade, Flávio Souza. E diferente de outras cidades. Eu estou falando do transporte lá de São Leopoldo. Bom atendimento. Olha, São Paulo... O governo, a população reconhecendo que o governo está fazendo um bom trabalho lá, e isso que é importante, né? Porque tudo depende de partido. Quando tu assume um governo, tu tem que atender melhor a população. Tu não pode ficar refém de um consórcio. Flávio, eu quero que tu fale aí, tu que acompanha essa matéria aí, o Flávio é uma liderança popular, né? Eu vou mandar esse programa para o pessoal de São Leopoldo, para eles saber como é que a TV comunitária funciona aqui em Pelotas, e o programa da UPACAF, até porque são lideranças populares que nos receberam lá. E então, é legal porque a gente tem esse entrosamento, né? Isso. Flávio, programa contigo, Flávio. Olha, é constrangedor, é lamentável. A gente não faz essa matéria porque quer, porque dá prazer, muito pelo contrário. A gente faz para não se omitir, a gente faz pela tristeza e pela indignação, né? A indignação, aquela matéria dentro do ônibus foi dia 2 de fevereiro, era 19h30. Na segunda, terceira parada na General Osório, o ônibus já estava lotado. 19h30 e já estava lotado. Até o cidadão disse que não tinha mais ônibus depois, porque os sábados e domingos, se você sair do bairro, precisar sair do bairro, tem que sair 19h40, dependendo do bairro, 19h50, porque depois não tem mais ônibus. Então você não tem como ir para um hospital, alguma urgência, algum problema da família, seja lá o que for, ou até para o trabalho. Se você pega às 10 da noite, às 11 horas, você tem que sair antes. E para voltar para casa, sábado e domingo, você tem que pegar o ônibus às 20h30, 20h40. Isso fim de semana. Ora, quem trabalha em restaurante, pizzaria, tem um problema, tem que pegar Uber.
E, lamentavelmente, algumas pessoas se oportunizaram de ter Uber, escolher o bairro que quer levar e ainda cobrar o dobro do preço, talvez igual ao que cobra um táxi. Então, muitas pessoas perderam emprego, tiveram que deixar de trabalhar. Pessoas que eu conheço, que me procuraram, que pegavam um trabalho tipo 9 da manhã, 10 horas, tiveram que abandonar o emprego, porque o primeiro ônibus era só às 7 da manhã e o segundo era depois do horário de pegar. Então não tinha como, eu só tinha que chegar 4 horas antes do horário do trabalho. Isso eu estou falando de sábado e domingo. Né? Agora, vamos ir para os feriados. Agora, e dia de semana? Dia de semana, há pouco tempo atrás, o último ônibus era em torno de 22 horas. Então, quem trabalhava, estudava e soltava por volta de 23 horas, perdia o ônibus, ou deixou de estudar. Muitos jovens deixaram de estudar, porque o pai não tem a Uber para dar todos os dias. Sim. Alguns pararam de trabalhar, inclusive, trabalhavam em pizzaria. Pizzaria vai até 23h30, vai até 24 horas, meia-noite, 1 da madrugada. Como é que volta para casa? O madrugadão, aquele ônibus que tinha 1 da madrugada, às 2 da madrugada, e levava passageiros. Sim. Eles simplesmente abandonaram essas pessoas. E isso começa quando? Isso começa na pandemia. Eu percebi, Valdir, não sei se tu percebeu, que na pandemia se estabeleceu em Pelotas um apartheid social, Sim. Um apartheid geográfico. Não sei se vocês, telespectadores, vão lembrar que em algum período a prefeitura fez pesquisa. Olha, no bairro Areal os casos de incidência de Covid é X%. Sim, verdade. Nas Três Vendas é X%. Sim. No Fragata é X%. Então, quando noticiavam isso, talvez vocês não tenham percebido, paralelo a isso, no centro você não podia caminhar, não podia sentar nos bancos do calçadão que custaram 5 milhões de reais, aquele calçadão, você não podia sentar ali, era tudo vedado, ou seja, e ao mesmo tempo os ônibus pararam de trazer pessoas para o centro, que na minha opinião estava ali se estabelecendo um apartheid geográfico. Bairro fica no bairro, Covid no bairro, fica Covid no bairro, não vem para o centro, não traz para o centro. Isso aconteceu, é fato. Podia ter, eu estou viajando aqui. Não, é fato. Diminuíram os ônibus para trazer a comunidade para o centro. Sim. Houve um apartheid em defesa da não proliferação do Covid. Muito bem, mas acabou o Covid. Acabou aquele período todo de bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira azul, bandeira verde, que o governo estabeleceu. Mas também, além disso, durante as bandeiras, e tu falava há pouco, Valdir, houve entrega de recursos do poder público municipal. Pagou um X de dinheiro para o transporte para poder, né, dar governo Bolsonaro, governo federal, reclamavam que não tinha gente para carregar. E aí eles teriam prejuízo na questão de gasolina, de óleo, essas coisas todas aí que o transporte para locomover assim. É que só falta despesas, não falo do que economizam. E pagar os funcionários também, né? E também receberam recursos do governo federal. Sim. Tudo isso para manter os cobradores, manter toda a estrutura. Bom, passou a pandemia. E os ônibus ficaram na mesma situação. Passou meses. E a mesma situação perdurou e até piorou. Agora, há pouco, é que passou a ter ônibus 23 horas também. Agora, o dia de semana. Porque o fim de semana, se tu tiver aqui, se a família for no aniversário ou na igreja, que fique no outro bairro, é difícil, porque ela vai pegar um ônibus, ela vai custar a pegar, ela vai chegar no centro, e talvez o ônibus já tenha passado, porque não há uma sincronização de horários. Então aquele ônibus, por exemplo, sai do Getúlio Vargas, e tem que ter o Fragata. Tu chega no centro, tu vai esperar mais 2 horas para chegar ao Fragata. Para tu retornar, tu vai ter que esperar um ônibus no Fragata, que vai custar a passar, vai ter que chegar no centro e esperar já o último ou penúltimo ônibus, já que está indo para o Getúlio Vargas. Ou seja, o direito de ir e vir do cidadão, ele está sendo integralmente desrespeitado. O direito de ir e vir, que é pago, não é de graça, é pago. Agora, se o consórcio entendeu que era interessante diminuir o número de passageiros para economizar, que eu acho uma burrice, porque
Porque quanto mais passageiro tu tiver, mais consumo tu tem, mais renda tem e, inclusive, gera emprego. Não é? Inclusive, os motoristas passam a trabalhar, os cobradores também. Porque hoje tem trabalhador do transporte coletivo que trabalha 3, 4 dias da semana. Sim. Outros dias não, porque a empresa está economizando. A empresa também tirou cobradores de ônibus do final de semana e também dia de semana, quase no horário do pico, não tem muita diferença. Tem ônibus sem cobradores de ônibus. Né? E os cobradores não acreditavam que essa lei ia passar. Mas a gente tem que entender uma coisa: tudo que é bom para o prefeito de Pelotas ou prefeita de Pelotas, lá fora, eles fazem aqui. Se lá é uma metrópole, eles dizem que Pelotas é uma metrópole. Agora, quando são ações que são positivas, Valdir, que é para a população, bom, essas ações a prefeitura não copia. Eu vou dar uma pesquisada, ver a legislação. Parece que São Paulo, a partir de 60 anos, não paga ônibus. Aqui era a partir de 60, eles mudaram, porque era moderno mudar. Porque Pelotas é uma metrópole. Então tiraram o direito de pessoas que pagaram ônibus a vida inteira, na hora de gozar desse benefício que existia desde 1988, ou 78, com o prefeito Zé Maria. Eles tiraram uma lei que já existia, modificaram. Agora, o interessante é que a licitação que permitiu que esse consórcio trabalhasse em Pelotas tinha regras. E que são as mesmas empresas que formaram o consórcio, as mesmas empresas que estavam funcionando. E tinham regras. Aí ganharam o consórcio. Ganharam o consórcio, mas estão mexendo nas regras. Não é? Então, é grave. Eu acho que a população que está nos ouvindo e pessoas que estão através das redes sociais nos acompanhando, principalmente a UPACAF, que tem lideranças de bairro, olha, vamos nos reunir, vamos nos unir. É para nós, é para nossas famílias. Nós falamos tanto no Dia da Mulher, que é gente mais massacrada que as mulheres dentro de ônibus. Sim. Essas guerreiras que ontem teve o Dia Internacional da Mulher, olha a situação delas dentro do ônibus. Olha aquelas mulheres que carregam o seu marido. E que muitas vezes recebe assédio. Que está na cadeira de roda. Recebe um assédio também. Assédio. Mas aquelas mulheres que estão lá levando seus filhos, os seus filhos tendo que passar arrastados por baixo de uma catraca. E aí tu tem um Estatuto da Criança e Adolescente que diz que criança não pode sofrer constrangimento. Mas qual é o constrangimento maior que uma criança arrumada, limpinha, para ir para a escola, ter que se arrastar pela catraca de ônibus? Será que não é possível criar uma legislação para essas crianças que não pagam ônibus, que é o direito delas? Então, não pagam ônibus, mas tem que passar por baixo da catraca, é isso, Valdir? Estou mentindo? Não está mentindo. Ela não paga ônibus, é um direito, ela tem que se arrastar pelo chão. É constrangimento. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. O constrangimento que os idosos passam está ali no Estatuto do Idoso, no Estatuto das Mulheres. Tudo isso é desrespeitado. Se o Ministério Público for a fundo, vai ter que intervir, vai ter que ter uma intervenção no transporte coletivo para zerar tudo isso, para começar uma nova cultura de educação, de respeito. Sim. E nós temos história, né, Valdir? Claro. Para quem não sabe, me permita, Valdir? Claro. Nós, quando assumimos a União Pelotense de Estudantes, acontece, é bem interessante. Quem tinha direito à carteira de estudante? Não era carteira, era uma cartela. E as pessoas pagavam essa cartela para ter direito. E sabe quem eram elas? Na época era empregada doméstica, hoje se chama secretária do lar. A patroa incentivava a fazer a cartela do ônibus para ela pagar para a empregada meia passagem. Ela não incentivava a pessoa a ir à aula. Era assim. Então, de 5 mil usuários, 4 mil talvez fossem estudantes. Mais de 1.000 era amigo do político, do empresário, até do cobrador ou do motorista que tinha influência. Até nós mudarmos isso. Sim. Eu e o Valdir passamos de 5 para quase 20 mil estudantes o direito de usar a meia passagem escolar. Não importava se ele morava na frente da escola, ele tinha direito ao cinema, ao teatro, ao futebol. Ele poderia ir no fim de semana estudar na casa da coleguinha, que é lá no outro bairro. Eles passaram a ter esse direito. Sim. E claro, os empresários deixaram de ganhar muito dinheiro, eles consideram prejuízo, ganharam o que não era deles, mas deixaram de ganhar.
Porque o estudante, por exemplo, se fosse hoje, paga R$5 2 passagens. Se ele pagar meia, agora se ele pagar inteira, ele paga 10. Na verdade, era muito estudante pagando passagem inteira, tendo o direito de pagar a meia. Sim. Não era respeitado. E nós ganhamos na justiça, implementamos um sistema com a data control, na época era muito perfeito, né? Em 5 anos de entidade não teve uma carteirinha falsificada, porque a gestão anterior à nossa tinha carteiras, faziam 300 carteiras por ano, lembras? E tinha problema. Nós, além disso, criamos uma lei, e foi através da União Pelotense, durante a nossa gestão, minha e do Valdir, que era meu vice-presidente, a minha entrada no cinema, no futebol, no teatro, e o que mais nós fizemos, nós unificamos a carteirinha de estudante, ela se tornou uma só, então tu não precisava ter uma carteira para o ônibus, uma carteira para o cinema, era uma carteira só, e ela dava direito. Sim. Isso era legislação, isso era lei. Foi tão importante o nosso período, que o Conselho de Transporte Coletivo, eu fiz parte, Sim. O Valdir fez parte pela UPACAB, os empresários fizeram parte, mas tinha que sentar para conversar. A Associação dos Ônibus Comunitários fizeram parte, Universidade Católica, Universidade Federal, Sindicato do Comércio, os sindicatos trabalhadores do transporte coletivo, a OAB, Sim. os sindicatos contabilistas, a gente que reunia e decidia, estudava o plano de aumento de tarifa do ônibus, se podia aumentar ou não. Sim. A planilha de custos era avaliada pela comunidade, não pelo vereador ou pelo prefeito ou pela empresa. Isso era uma legislação que já era realidade em Pelotas. E regrediu. A UPACAF mudou de letra, e eles aproveitaram para tirar o UPACAF do conselho. Esse conselho não se reúne, não se autoconvoca, Sim. não é convocado, está ali, ó. Né? Não existe conselho. Tanto faz. Então, nós, comunidade, estamos sem voz. Sim. E isso está acontecendo em pleno 2023. Mas existe uma solução, Flávio. E aí sim, se fizer uma lei, se os vereadores quiserem fazer uma lei, criar o ônibus comunitário novamente, um ônibus alternativo, que existia em Pelotas, mas a gente alertava que muita independência não dá. A verdade, nós discutia com a associação que implantasse, que andasse só sócio, que a comunidade se associasse, porque era um recurso que entrava para a associação que poderia desenvolver projeto com próprios esses recursos, que hoje uma liderança comunitária, para trabalhar num bairro, ele paga para trabalhar. Como a UPACAF paga para manter um escritório aberto. Não é de graça, não. Não vamos pensar que o escritório da UPACAF está lá na Marcílio Dias agora, que a gente abre as portas, porque nós temos que abrir, porque nós não temos dinheiro para pagar um funcionário. Nós temos que abrir para poder atender, né, as lideranças populares, a população que nos procura. Então a gente tem que ter... E o ônibus comunitário, o ônibus mais barato. E o que a gente discutia na época, e essa independência, não, mas eu faço porque a minha associação é melhor, que a outra associação é melhor. Nós temos que definir o conjunto do movimento. Unidade. É a unidade do movimento. Que se fizesse, aí a lei não tirava, como impediu que o transporte coletivo comunitário funcionasse, e acabou nós não conseguindo mais, mesmo tentando na justiça para que mantesse o funcionamento, não conseguiu. Por quê? A ideia era tentar que a definição do funcionamento passasse pela UPACAB na época. A UPACAB resolvia como se fosse uma cooperativa junto com associações de bairro, que ali comandaria tantos ônibus para cada bairro, e seria aqueles ônibus, as pessoas tinham que ser sócio para usar o transporte, não ia barrar também, claro, a população, claro. Mas a população teria uns horários que a população poderia pegar esse ônibus. Mas a questão era uma questão de regularizar e não de exterminar. Sim, sim. E preferiram acabar. Acabou a justiça, os empresários tinham mais recursos, a UPACAB na época não tinha tantos recursos, claro. As associações, ela dependia dos próprios empresários que prestavam serviço para o bairro, para a associação,
Porque quando a gente era bem claro, uma associação ela não tem dinheiro, ela pode até comprar um ônibus um dia, mas ela tinha que terceirizar através de alguns empresários 2, 3 ônibus para atender aquela comunidade. Mas aquela comunidade acabava pagando muito mais barato. Sim, mais barato, era metade do preço. E tinha concorrência. Sim. Então as empresas acabavam colocando 2 ônibus no horário por causa da comunitária. Então as empresas acabavam oferecendo mais serviço porque tinha concorrência. Sim. Quando acabou a concorrência, chegou ao ponto que está chegando hoje, de total desrespeito. E mais, a falta de segurança no ônibus aumentou muito. Sim. Porque o motorista fica lá na frente, ele não sabe o que acontece atrás e dentro do ônibus, depois da catraca. Não sabe. Sim. E outra coisa também que eu vejo no ônibus, a pessoa tem ali um botãozinho ali que as pessoas apertam. Muitas vezes não dá o sinal. E aí vai descer lá na outra paragem, que ela tinha que descer uma paragem antes, e acaba não descendo naquela... Tem que voltar atrás, né? Voltar um bom tempo atrás. Ônibus sem cortina. Ônibus sem cortina, nesse verão. Não existe... Crianças e idosos dentro do ônibus. Assim, Flávio, uma lata de sardinha. Da Porto Alegre, a gente usa muito o transporte coletivo. É verdade. Paga R$4,80 e anda... ar-condicionado dentro do ônibus. Desde janeiro, tá? 4,80. Não sei se aumentou agora. Continua? Tá, 4,80. Imagina, em janeiro eu tive em Porto Alegre, mostrei as imagens, com um cobrador inclusive, 4,80 em janeiro, e aqui já estava R$5. Sim. É 4,80 com ar-condicionado. Tá, tu sai daquele calorão que é Porto Alegre, muitas vezes chega a 40 graus. Que é os verões. Tu entra dentro do ônibus, pelo menos no teu trajeto que tu vai sair, pelo menos refresca um pouco a pessoa, né? As pessoas que estão ali, né? Pelo calorão, ele vai, o arzinho ali faz com que a pessoa, né, se sinta mais tranquilo, recupera o fôlego, porque tu tá caminhando na rua, né? Muitas vezes sente falta de ar, porque o calor é imenso. Tu entra dentro do transporte coletivo, né? Tem o ar-condicionado. Tá? E a passagem mais barata que Pelotas. Incrível, né? Na época do ônibus comunitário, Flávio, na época do ônibus comunitário, a passagem também de Pelotas era mais barato. Mas o ônibus comunitário era praticamente a metade do preço do ônibus normal. Era metade. A metade do preço. E tiraram esse direito do trabalhador. E tinha ônibus à vontade. E era uma disputa, era uma concorrência, porque eles botavam um atrás do outro. E aqui dava a preferência, aí a população resolvia. A população muitas vezes preferia entrar no comunitário. Sim, sim. Era um direito que tinha. E hoje isso tudo mudou. Agora, eu faço um apelo às pessoas. Reajam. Olha, façam vídeos, mandem para o Valdir, para o programa do OPACAF. Podem mandar para o nosso programa Repórter Cidadão. Né? Amanhã às 13 horas a gente está ao vivo, Valdir. As pessoas podem. Só para deixar bem claro, na sexta-feira. Na sexta-feira. É o sábado. É verdade. Flávio, na próxima sexta-feira estaremos ao vivo, se Deus quiser. Mas tem nossos Facebook, do Valdir Dias Duarte, meu, Flávio de Souza, Flávio Luiz Silva de Souza, Movimento Acorda Pelotas. Façam os vídeos, reclamem, reivindiquem como aquelas pessoas que a gente mostrou agora há pouco, falaram de forma corajosa, não devem nada para ninguém, estão pagando, e pagando caro. E um retorno absurdo, como aquela enfermeira falou. Ela trabalha o dia inteiro de pé. Sim. O comércio local, as pessoas trabalham o dia inteiro de pé. Na hora de ir para casa. Vai com o ônibus lotado. Lotado. Sim. Né? E assim vem acontecendo, Valdir. Programa OPACAF e a comunidade. Agradeço sempre o carinho de vocês, né, que estão sempre ligados assistindo o programa OPACAF. Lembrando que hoje está acontecendo a conferência, onde teve abertura, na sexta-feira, presença do presidente nacional do Conselho, esteve presente, mais autoridades. E no sábado nesse sábado continua todo dia aí, né? A gente deu uma fugida aqui para apresentar o programa, né? Aproveitando que o Flávio também se colocou à disposição para a gente discutir sobre essa matéria que é importante, transporte. Vai sair da Conferência da Saúde 12 propostas, que a gente tirou nas pré-conferências de vários locais da cidade. Fizemos conferência em vários lugares.
na cidade, nos bairros e na colônia. Tem várias propostas, e aí nós vamos ter que definir aí na plenária, nessa conferência, quais as propostas que vão para o estadual e para o nacional. E a gente sempre agradecendo aí, né, a presença aí do Fernando Pigato, que é o presidente nacional, é o presidente da FEGAMEC, que é da Federação de Associações do Rio Grande do Sul, aonde a gente está conversando aí. Provavelmente eu vou participar de um congresso agora em abril, lá em Rosário do Sul. Tá, e estamos se aproximando aí, porque o movimento comunitário ele tem que ter a visualidade, né? E a gente está próximo aí. O Fernando faz parte do Conselho Nacional e também é da FEGAMEC aí, que é a Federação de Associações do Rio Grande do Sul aí. E a gente lembrando assim que o movimento comunitário ele precisa também de projetos, precisa de recursos. E a gente também está aí com o Léo, que trabalha numa empresa de projetos que vai captar recurso para associações, né? Sabe que a empresa ganha, mas também ganha a entidade que fizer projeto. E a gente está acompanhando, visitando aí algumas associações, para ver se de repente aí, claro, a associação diz como funciona, e ali essa empresa ela monta o projeto e sabe aonde captar os recursos para que ela possa desenvolver o projeto. A gente está tentando ajudar nesse sentido, mas tem que querer também, as lideranças querer que aconteça, né? O recurso não cai assim, porque tu ir lá pedir para o deputado, me manda para a minha associação X de coisa. Não, se não tiver projeto não vai vir, não vem recurso. O governo do presidente Lula hoje, ele libera sim, vai liberar recurso, porque vão investir nos movimentos social. Que sabe a crise que está hoje nos bairros e vilas, e que o movimento social é muito importante. Ter projetos de cursos, muitas vezes, para a comunidade, gratuito, né, para tentar capacitar, né, no campo de trabalho a população. Então precisa, sim, de recursos. Sim. E a gente está trazendo aí essas novidades. Pretendo fazer um encontro de associações com o pessoal da FEGAMEC, para a gente discutir a política comunitária, poder público, discutir essas ações que a associação tem que desenvolver daqui para frente. Que realmente a associação, Flávio, ela com essa pandemia, ela está reagindo aos poucos. Nós perdemos lideranças populares, nós perdemos o secretário da UPACAF, Paulo Rogério, que se elegeu vereador, ficou 4 meses no mandato e faleceu com o convite. Uma vergonha, uma pena. Nós perdemos uma liderança também que fazia parte do movimento comunitário, que era da Stradoc. Para quem não conhece, a Stradoc é das pessoas que foram transplantados. Nosso amigo. O nosso amigo Jorge Silveira. Jorge. Isso, que veio a falecer. Nós perdemos lideranças. Nós perdemos outras lideranças de bairro que morreram com a Covid. Eu tive Covid. E eu digo abertamente, eu fiquei com sequelas. Eu estou aos poucos me recuperando. Mas não me entreguei. Eu estou no meio do movimento comunitário tentando reagir junto com a comunidade, fazer que o movimento seja forte. Mas para isso a gente vai ter que começar a caminhar devagar, buscando solução, tentando estruturar mais a associação. A associação ela tem que fazer as reformas estatutárias. A associação ela tem que fazer eleição nos bairros. A gente está aí à disposição de fazer. É verdade. Tem que fazer para ela poder desenvolver projetos. Ela tem que estar legal. Para isso também essa empresa tem um jurídico para nos ajudar. E essa federação também vai nos ajudar muito. E a gente vai tentar aí fazer um trabalho aí, vamos tentar fortalecer o movimento. Tanto é porque a UPACAF não é só de bairro, ela é associações afins. Eu dei exemplo aí, o Jorge, que é da Stradoc. Nós temos a Associação dos Deficientes, nós temos a SOFAM, que é o pessoal estomizados,
que é o nosso coordenador geral lá do Conselho da Saúde, que é o César, também faz parte. E a gente precisa da colaboração de vocês, porque a gente precisa manter o escritório. E sem dinheiro fica difícil para nós fazer. Então, vamos aí dar as mãos. Quem puder alcançar algum recurso para manter o escritório funcionando, é bem-vindo aí. É bem-vindo às lideranças para que a gente possa manter. Eu não estou pedindo dinheiro para mim, mas sim para o movimento poder se manter, né? Hoje nós temos uma sede que a gente paga o aluguel, paga a luz, paga água, e também, né, nós temos a gente não colocou a internet porque a gente tem que encontrar o pouco que tem para manter a estrutura, mas nós pretendemos botar uma internet lá também para poder atender melhor a comunidade. Tá. E fazer um elo aí com as outras entidades aí, para tentar se fortalecer mais, trocando aí experiência um com o outro, que a gente não é de agora, a gente tem uma história no movimento. Como eu tenho, o Flávio tem, como várias lideranças têm. Uma história, não é uma história de agora, que a gente está somos guri e que estamos começando agora. Nós sabemos, com todo o fôlego. Nós sabemos o que a gente está falando. Aliás, o que a gente passou, né, Flávio? É verdade. O que a gente passou, adquirimos muita experiência. Para aqui, tá aqui, eu não sou formado em jornalismo. Eu exerço a função de um programa comunitário. E a gente procura fazer esses debates com a comunidade, com as pessoas experientes, trazendo assuntos importantes. Flávio, nós temos... Birinha, quantos minutos nós temos, Birinha? O Birinha está lá tomando o refri lá, bem gelado. E vai nos dizer aí quantos minutos aí. Mas, Flávio, vamos continuar aí o assunto. Eu quero que tu... o espaço é à disposição aí. Essa é uma característica, né, da TVC, dos programas que a gente faz, que o Valdir faz, da UPACAF há muitos anos, e também dos programas que eu fiz aqui, Movimento Acorda Pelotas, Inclusão Social, agora Repórter Cidadão, e a gente não mudou o discurso, nós não mudamos a forma de pensar. Porque as atitudes lá fora também não mudaram. O povo continua sendo vítima de toda uma estrutura que está aí, de falta de respeito, de legislação, de regras. Hoje eu recebi denúncias de uma rua no bairro Pestano, eles estão sem água há 3 dias, mas recebem a conta para pagar. 3 dias sem água. É absurdo isso. Mas agora eu acho que também é momento da população agora também começar a ver a sua parte, né? Se mobilizar mais, se somar a nós, porque nós sozinhos não conseguimos mudar essa realidade. Agora a comunidade junto, ou melhor, as comunidades juntas, têm poder, é querer, né? É querer, não ficar pensando assim, não, eu não posso ir contra, porque aquele vereador é meu amigo, porque aquele é bonitinho, né? Porque o deputado é muito bonitinho, porque a prefeita não é isso. Não se trata de debate de beleza. Hoje se trata de debate de sobrevivência, de segurança pública, né? Horas e horas numa parada de ônibus, esperando um ônibus à mercê do assalto, que é uma coisa cotidiana. A violência está aí. Assalto tem... E olha, boa parte dos assaltos nem chegam mais à delegacia de polícia, porque as pessoas só entregam o celular, entregam o dinheiro e vai para casa apavorada sem a mínima proteção. Falar de ônibus, de transporte coletivo, é falar de segurança. É de falar de acessibilidade à saúde, de poder acessar um posto de saúde, seja em que bairro for, de poder acessar um hospital, se preciso for. Falar de transporte coletivo é falar da possibilidade das famílias terem lazer, o direito de passear. Não pode ser tão caro e não pode ser tão desassistido. Você não sai do bairro no fim de semana porque não tem ônibus. Para concluir, eu vou mostrar, vou provar aqui com as palavras, como dizem. Aniversário de Pelotas. Contrataram um cantor vocalista do Cidade Negra para se apresentar aqui no mercado público. Pagaram só para ele mais de 100 mil reais de cachê. Eu acho que a população merece. Mas qual a população? Se o ônibus só tinha até 8h30 da noite para voltar para o bairro e o show começava por volta de 21 horas. Eu estava lá, fui pegar o ônibus às 20h30. Aí as empresas disfarçaram e atrasaram até às 21 horas para levar mais gente para o ônibus ir mais lotado. Agora, o show
pago para o povo de Pelotas pela prefeitura, quem viu? Só quem morava no centro ou nos bairros mais próximos. Então, tu gasta 100 mil reais para trazer um artista onde o povo não pode ir ver porque não tem ônibus. Isso é uma piada. É um deboche com as pessoas. Foi o cantor do Cidade Negra. Virinha estava lá. Lembra o nome do cantor do Cidade Negra que se apresentou? Tony. Eu não me lembro coisa, eu sei que era Tony. É o Tony, não é o Tony Conrad de Pelotas, mas era o Tony do Rio de Janeiro. Isso. 100 mil reais. 100, não vou discutir, né? 100 mil, tá bom. Sim. Merece, mas quem assistiu? Sim. Para quem? Era aniversário de Pelotas. E a pessoa então é umas coisas desconectadas. As pessoas sabem que o horário de ônibus é aquilo, mesmo que atrase, muitas vezes as pessoas não vai porque, eu vvou ter que pagar, né? O show é bom, cara, é um grande cantor, tá? Mas a pessoa diz assim, mas aí não vai ter ônibus para mim voltar para casa. Vou ficar até tarde? Pode ter visto o início do show e depois. Não tinha ônibus para voltar. Foi assim na Fena Doce. Eu vi, eu estava na parada do ônibus. Aplicativo? E o ônibus da Fena Doce deixava o pessoal na Florina e o pessoal ficava assim, ó, tonto. Cadê os ônibus? Não tinha. Sim. E é a indignação da Beatriz, que falou ainda há pouco, que o carnaval, os secretários se reuniram e disseram, nós vamos ter ônibus no carnaval. Por isso que ela se indignou, porque o trabalhador não tinha. Agora, eu não sei se teve, e se teve ônibus, teve de dentro da passarela para o bairro, porque o horário no centro, na Marechal Osório, não tinha ônibus, não tinha. Então está funcionando muito mal, falta de administração e de sensibilidade. Flávio, nós estamos quase chegando no final aí, mas ainda temos alguns minutinhos aí. O Birinha tinha apontado ali 5 minutos, agora já, claro, deve ter uns 3 minutos aí. E, na verdade, aí o ônibus, o carnaval teve. Agora, para a população, não teve Olha, ônibus. Se teve, foi de dentro da passarela. Acho que da passarela. E assim mesmo, eu sei de uma escuridão enorme, que os blocos burlescos, ao ir para a passarela, Bafo da Onça, por exemplo, desceu por Gomes Carneiro, aquelas ruas todas, para chegar à passarela, na escuridão. Sim. Não tinha iluminação. Sim. Isso significa que no entorno da passarela era assalto na certa. Claro. Não é? As pessoas estão aí sendo assaltadas. Transporte é saúde, transporte é educação, transporte é segurança pública. Isso não tem. Com certeza não tem. Falta quantos minutos aí, Birinha, para a gente encerrar aí e poder se despedir, Birinha? 1 minuto, Flavinho, para te despedir. Obrigado, Valdir. A gente está junto, possamos organizar nossas associações e, quem sabe, tomar algumas atitudes em breve em relação ao transporte coletivo. E a gente está retornando aí para a conferência aí da saúde. Tu está convidado, Flávio, para estar presente aí na conferência. Obrigado. Na sexta, onde começou o credenciamento, as pessoas podem participar, qualquer cidadão pode participar. Local é na Universidade Católica ali, no Direito. As pessoas podem se locomover lá e participar. É importante o usuário estar presente, que não adianta só reclamar na rede social que a gente vê. Agora, na hora de ir lá discutir saúde, aí aparece pouco usuário. Então, não adianta reclamar. Facebook aí, que vocês falam toda hora, criticam, não é suficiente. Trazer proposta para o Estado saber o descontentamento, tem que estar lá presente. Tem que estar presente. Vai proposta também para o Nacional. O presidente nacional está aí, para ouvir vocês da população também. Tá? Mas esse dia é cheio, mas é cheio de conteúdo aí para a saúde. A gente fica por aqui. Sábado que vem a gente retorna com mais um programa UPACAF e a Comunidade. Baby, let's write a love song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow.